Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém. Meus amados e queridos, nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos então estar depois prosseguindo, mas eu gostaria de convidá-lo a baixar a sua cabeça e vamos colocar mais uma vez o nosso coração na presença do Senhor. Pedir para que Deus ministre sua graça, seu amor sobre as nossas vidas. Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos por misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Estamos aqui, ó Pai, para adorarmos, celebrarmos a Ti, mas também, ó Pai, ouvir a Tua voz. Toma, Senhor, cada vida que aqui se encontra nesta noite, aqueles que estão também, ó Pai, através das redes sociais, nos ouvindo ou que vão estar, Senhor Deus, acessando, ó Pai, esta mensagem, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra. Pai, que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja, ó Pai. Que nós possamos, com o coração quebrantado, compreendermos, ó Pai, entendermos aquilo que é a Tua vontade sobre cada um de nós. Toma a Tua igreja, ó Pai, toma o Teu povo, toma esta geração, Senhor, para que eles possam, antes de tudo, ó Pai, Te ouvir e aceitar a Tua palavra. Que possam viver, ó Pai, uma vida de obediência a Ti, ó Pai, conforme diz as Escrituras. Ser conosco, ó Pai, ser com as nossas vidas, com a Tua igreja aqui na cidade da Campanha, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Antes de nós prosseguirmos, irmãos, orem por duas programações que nós vamos ter agora no mês de novembro. Primeiro é no dia 24 de novembro, nós colocamos esta semana aí no grupo da igreja. Nós teremos a nossa segunda muralha de oração. O evento da muralha de oração é o evento da nossa Convenção Batista Brasileira, através da organização Junta de Missões Nacionais, onde durante todos os dias do ano de 2024, uma igreja, ela entra na muralha por 6 horas para estar orando incessantemente. Durante 6 horas, uma igreja, ela entra em oração. Aí isso vem acontecendo desde o dia 1º de janeiro de 2024. Então nós já tivemos uma muralha no dia 31 de maio, aí agora nós vamos estar realizando outra no dia 24 de novembro. Essa segunda ocasião nós vamos fazer de uma forma diferente, uma vez que acontecerá no domingo, de meio-dia às 18 horas, de 12 às 18 horas. Aí então os irmãos vão ter a oportunidade de orar em casa, quem já deu o seu nome, vão estar fazendo a oração em casa, mas à noite vão precisar estar aqui na igreja para nós encerrarmos esse evento. Aí a muralha prossegue até o término do ano e em 2025 começa uma nova jornada. Essa é a nossa primeiro pedido dos irmãos. Então os irmãos estejam orando para a oração. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil. Até mesmo você levantar de madrugada para se dispor a orar não é fácil, tá? É uma guerra. Entrar em oração é batalha espiritual. Aí muitos não conseguem compreender isso, infelizmente, mas os irmãos possam estar orando. E orando também pelo propósito aí nosso, no final do ano, nós temos aí o aniversário da igreja. A igreja completa 62 anos de organização. A data da organização da igreja é no dia 25 de dezembro,
mas em virtude das festas que acontecem durante o mês de dezembro, nós sempre estamos antecipando. E aí então nós vamos estar realizando esse ano, está aí o nosso cartaz, a partir do dia 29, dia 30 de novembro e o dia 1º de dezembro. Vai estar o pastor Carlos Henrique de Oliveira Castelo, vai estar pregando. Pastor Carlos Henrique foi pastor aqui na igreja na década de 90 e também foi membro da igreja, ordenado por esta igreja, e ele que vai estar ministrando. Pastor Carlos Henrique atualmente é pastor da primeira igreja batista de Soledade de Minas, e vai estar aqui conosco. Bom, amém, irmãos? João capítulo 7. Esse é um texto extenso, irmãos. João capítulo 7. É um texto extenso. Eu já fiz a primeira parte, compartilhei com os irmãos do versículo 1 ao versículo 9. Hoje a minha intenção é compartilhar a segunda parte, eu ainda farei uma terceira parte. Você talvez possa ler, e achar que seria melhor o pastor pregar todo o capítulo, são 53 versículos. Mas eu prefiro ir devagarinho, porque eu tenho algumas ênfases para trazer à igreja, e eu quero deixar a terceira parte, que é a ênfase maior do capítulo 7, que são os versículos 37 e os versículos 38. Se eu fosse pregar todo, eu não consigo dar a ênfase desses dois versículos, que nos fala sobre aqueles que beber da água que Cristo dá, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a ênfase que nós queremos trazer à igreja, e a gente não pode deixar passar em branco e nem pregar aqui na correria. Mas eu tenho ministrado aí com o tema O Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui o óculos, porque eu corrijo aqui a tela. João capítulo 7 tem uma proposta. Não só o capítulo em si, o capítulo faz parte de um corpo, tem um corpo maior, que a partir do capítulo 7, nós temos aqui uma jornada, começa a jornada do encerramento do ministério de Jesus Cristo. Então nós chegamos até o capítulo 6, aí o que vamos lembrar do capítulo 6 é a pergunta que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, e aí vocês também não vão me abandonar, e a resposta é: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de salvação. Hoje, você faz essa pergunta a muitos, ele fala: não, eu não tenho nada com isso, eu estou indo embora. É desse jeito que o cristianismo de hoje tem vivido. E eu tenho usado uma palavra aqui nas nossas ministrações, é a desconexão que o mundo de hoje está fazendo com Deus. Cada vez mais a gente vê as pessoas se afastando de um relacionamento com Deus, porque eles têm compromissos melhores do que uma vida com Deus. Mas eles dizem que não tem nada a ver. A Bíblia me ensina, e eu tenho aprendido, e eu prefiro estar ministrando isto, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu prefiro continuar com a palavra do que eu simplesmente negligenciar aquilo que é o que Deus tem de propósito para a minha vida e para a sua igreja. Mas o que nós vamos encontrar na leitura do Evangelho de João é que Deus, o Criador, revelando a sua glória aos homens através de Cristo Jesus. Então, numa frase menor, o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. E o capítulo 7 é mais uma pincelada
no propósito de Deus em revelar a sua glória através da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós lemos a primeira parte, que foi do versículo 1 ao versículo 9, o que nós encontramos aqui é Jesus Cristo sendo confrontado pelos seus irmãos, que tinham a intenção de levá-lo a expor seu ministério de uma forma pública e lá na festa dos tabernáculos. Mas Jesus Cristo, ele estimula os seus irmãos a irem à festa, que ela era uma festa tradicional. Eu mencionei que estaria falando a respeito desta festa com mais ênfase nessa segunda parte, mas ele não falou que estaria junto com eles, apenas ele falou: eu ainda não vou à festa. E Jesus Cristo tinha uma outra intenção, outro propósito para estar na festa, entendendo que aquele não era o momento oportuno. Jesus Cristo não queria se expor da forma como seus irmãos gostariam, porque a ideia, tanto da família de Jesus quanto dos judeus, é que o Messias viria como um libertador. O Messias era o grande vencedor do povo de Israel, dos judeus. Então o Messias viria para destruir a soberania do Império Romano. E Jesus Cristo estava mostrando para eles, e é o decorrer do livro, que essa não era a intenção nem o propósito do Messias, mas sim a salvação. Mas eles não conseguiam compreender desta forma. E essa é a intenção dos seus irmãos, levar Jesus Cristo a se expor. Vai lá, se você é o Messias, então você vai lá, vai se expor, vai mostrar quem você é, o propósito que você veio, se você realmente é aquilo que você está aí falando. Mas essa não era a intenção de Jesus. Na primeira parte nós tivemos 3 destaques. Primeiro, havia uma festa, a festa dos tabernáculos. Essa é a grande ênfase de todo o capítulo 7. Uma festa importante. Não é a festa do Rosário como está acontecendo aqui na cidade da Campanha. Era uma festa importante para os judeus. Nós temos o segundo destaque, conforme eu falei, a intenção dos irmãos de Jesus Cristo. E o terceiro destaque era a revelação do Filho de Deus, que Jesus Cristo fala que ainda não era a oportunidade, não era o momento oportuno. Mas vamos entender um pouco mais, porque a gente vai caminhar no capítulo 7, e nós vamos sempre precisar ter esta ideia. Semana passada, retrasada, eu passei por cima, apenas para mostrar, porque menciona já no início a festa dos tabernáculos, que isso aí fazia parte da introdução do capítulo. Mas o que significava a festa dos tabernáculos? É isso que a gente precisa estar muito atento, porque quando nós vamos ler o capítulo 7 na íntegra, você fizer uma leitura de todo o capítulo, e você então tem que entender o que está ali acontecendo. A festa dos tabernáculos é o pano de fundo do capítulo 7. Era também conhecida como festa das cabanas ou festa da colheita. Para a cultura judaica, esta festa tinha uma extrema importância. Essa era uma das celebrações judaicas que trazia um contexto histórico, uma lembrança histórica, momentos que eles viveram lá no Velho Testamento. A festa, então, ela trazia 3 significados específicos ao povo. Primeiro, ela era um memorial das peregrinações no deserto, quando o povo, então, habitaram em cabanas durante o período do Êxodo. O povo vivia em barracas, em cabanas, e eles andando de um lado para o outro. Isso está lá narrado também em Levítico capítulo 23, a ordenança da festa, versículo 43. Levítico 23, 43, nós temos a ordenança da festa. Era um memorial da libertação. Esta é a primeira
ênfase da festa, é o primeiro memorial, é o destaque. Os significados específicos, era o memorial da libertação do povo do cativeiro egípcio. O segundo era a ação de graça, era o cuidado de Deus. Imagine você viver no deserto e não morrer. Por 40 anos, Deus cuidou do seu povo, com alimento, com água e com roupa. Isso se chama fé, cuidado, relacionamento com Deus. E aí então o povo, lá no Novo Testamento, durante toda a sua história, o povo tinha que lembrar: o nosso Deus é o Deus que cuida de nós, é o Deus que não nos desampara. E é por isso então conhecida como festa das colheitas, porque o povo ia até o templo para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor. Na nossa primeira parte eu mencionei que esta festa estava depois da festa das primícias, quando o povo também agradecia a Deus pela bênção, pela colheita, pelo sustento. Então era tempo de gratidão, era tempo de alegria. Por isso era conhecida como também a festa da alegria. O povo se alegrava com o Senhor. A lembrança do cuidado de Deus também mostrava um outro detalhe, que é o terceiro destaque, é o terceiro memorial, o terceiro significado da festa. O povo, através de um ritual que acontecia durante 7 dias, que o povo colhia água, apanhava a água do poço de Siloé, e aí então, numa procissão, junto com o sumo sacerdote, as trombetas tocando, o povo levava essa água até o templo. Isso lembrando o Messias, a promessa de Deus. O memorial da água que vai aparecer lá no capítulo 30, no versículo 37, lembrava a rocha lá em Horebe, que deu água, que jorrava água, a rocha que está relacionada com Moisés, que Moisés ordena lá a rocha para que ela desse água. Durante aquele período o povo acendiam lâmpadas, lamparinas, lembrando que durante a noite eles tinham uma coluna de fogo que os guiava. Tanto o memorial da água como o memorial da coluna de fogo apontava para a esperança messiânica. Por isso Jesus Cristo, em algumas ocasiões, ele falou: eu sou a luz deste mundo, eu sou a água da vida, eu sou a videira. Jesus Cristo foi fazendo estas relações para que o povo lembrasse lá atrás. Eu quero voltar então lá no nosso texto. Nós vamos fazer a leitura mais uma vez aqui agora nós vamos a partir do versículo 10. Eu vou do versículo 10 ao versículo 13. E aí então nós vamos prosseguir. Jesus vai em segredo à festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia uma grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. O que nós vamos encontrar, irmãos, que essa esperança messiânica, ainda que estivesse no coração do povo, ainda que estivesse na tradição que envolvia toda a cultura judaica, e os judeus tinham 7 festas principais.
E a maioria das suas festas, Páscoa e tantas outras festas, sempre apontando para aquilo que era propósito de Deus, para o Messias, para o cumprimento da promessa do Senhor, para o cumprimento da promessa de Deus. Ainda assim, os judeus não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender. E o interessante é que, passado mais de 2000 anos de tudo isso, nós temos aí uma sociedade que ela caminha religiosamente numa verdadeira confusão, numa verdadeira Babilônia, num verdadeiro sincretismo religioso, em torno de culturas, em torno de tradições, cheia de coisas que não faz parte daquilo que é propósito de Deus. Porque é simples, as pessoas não conseguem entender aquilo que é tão claro, aquilo que é tão simples, que ela deveria estar compreendendo, deveria estar entendendo, mas ela não consegue entender essas coisas. Essa semana nós estamos aí na chamada Semana da Reforma Protestante, são 507 anos, acho que é isso, 507 anos, 1517, 507 anos da Reforma Protestante. E a gente está aí ouvindo vários líderes cristãos se pronunciando a respeito da Reforma Protestante, e um dos pastores que eu sigo aí através das redes sociais esteve fazendo vídeos, fotos lá na Alemanha, lá por onde andaram os grandes reformadores, e falando de João Calvino e outros líderes, que são os chamados reformadores, aqueles que estiveram ali envolvidos nos primeiros anos da reforma, que trouxe todo o pensamento que nós temos hoje. Mas um dos pastores, eu creio que eu compartilhei em algum lugar sobre essa questão, ele nos fala algo tão sublime que o cristianismo de hoje está vivendo: a falta das Escrituras. Algo simples: abandonamos as Escrituras. Hoje as pessoas deixaram a palavra de Deus para simplesmente ouvir coisas que interessem ao seu coração, vive em torno de psicologias, filosofias, onde se entende que é religião, onde se entende que é cristianismo. São coisas simples, não são coisas complicadas. Eu não estou falando aqui de pensamentos teológicos profundos. Não, quando você pensa em reforma protestante, é você olhar os 5 pontos da reforma, onde o maior que se destaca somente as Escrituras, as chamadas 5 solas, somente as Escrituras. Agora, na quarta-feira, eu vou falar sobre esse tema na nossa oração. Irmãos, são coisas simples que o cristianismo de hoje abandonou. Na maioria das cidades brasileiras, você conta no dedo quantas são as igrejas que seguem um princípio tradicional da palavra de Deus. Porque a grande maioria estão atrás de movimentos religiosos. Mas a igreja de fulano de tal, ela está cheia, ela está lotada, o negócio lá está bombando. Aí você chega lá, não tem Bíblia. O que Jesus Cristo vai mostrar para o povo de Israel, para os judeus, durante a festa, é que havia algo muito maior que precisava ser buscado, que são as Escrituras. E o povo, na época de Jesus, havia abandonado as Escrituras para seguir simplesmente rituais religiosos. A festa dos tabernáculos foi um momento onde Jesus Cristo deu uma ênfase maior para que o povo percebesse o quanto eles haviam abandonado aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles.
Durante aqueles dias que o povo peregrinava para Jerusalém, e ali eles permaneciam entre 7 a 8 dias, lembrando da provisão de Deus, buscando a esperança do Messias. Durante todos aqueles dias, dormindo em tendas, e às vezes armadas nos terraços das casas, nas calçadas das casas da cidade. O povo passava pelo momento de deixar o seu lar, e aquelas barracas eram montadas com folhas de árvores, com ramos de árvores, o povo vivendo de uma maneira muito simples, para lembrar aquilo que eles experimentaram durante 40 anos, e na verdade era um memorial do passado, era uma lembrança, mas eles não conseguiam viver o presente. É isso que nós fazemos em nossos dias, quando nós lembramos dos nossos antepassados, lembramos dos irmãos que deram duro para levantar esta igreja, lembramos dos trabalhos que aconteciam no passado e que hoje não acontece mais, do ardor que as pessoas tinham no passado para evangelizar, para anunciar o reino de Deus, lembrar das pessoas que deram duro, que muitas das vezes eles foram até apedrejados por pregar o evangelho em muitas cidades. Eu, uma ocasião, conversei com um pastor que teve aqui na cidade há muitos e muitos anos. Hoje ele é pastor da Igreja Batista de Acesita, pastor Lélio Silveira. Os mais antigos sabem quem é. Ele me contava quando ele trouxe o ex-padre Aníbal Pereira para pregar aqui no Colégio Sion. O quanto ele enfrentou, juntamente com o grupo que estava com ele, por esta ousadia. Irmãos, foram dias difíceis, mas por que nós hoje não vivemos com esse mesmo ardor, com essa mesma determinação? E aí nós precisamos examinar o nosso próprio coração e nos perguntar: o que está acontecendo comigo? Porque é o nosso próprio coração, é aquilo que o apóstolo Paulo fala: examinai, pois, o homem a si mesmo. O que está acontecendo comigo? A festa da colheita, a festa dos tabernáculos, era celebrada com grande alegria. O povo tinha prazer de estar ali, mas eles não conseguiam perceber que aqueles dias estavam se cumprindo, porque havia venda nos olhos de muitos, e está acontecendo em nossos dias. Estamos com vendas nos olhos e nós não estamos enxergando aquilo que Deus está fazendo, aquilo que é propósito de Deus. E é por isso que você abre aí as redes sociais e você hoje vê um monte de teólogos de plantão falando do final dos tempos. Só que às vezes não consegue se entender que o final dos tempos não está dizendo ali, com todos esses sinais que está acontecendo, que é amanhã ou que é depois, porque o tempo de Deus é diferente. Mas voltando, então após o início da festa, Jesus Cristo subiu para Jerusalém para chegar lá em segredo, e aí então o povo procurava Jesus, o povo queria saber de Jesus, e as controvérsias continuam. As controvérsias continuam. Não, ele é um falastrão, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um falso profeta. É diferente dos nossos dias. Fica aí a reflexão. O ensino de Jesus diante então das autoridades judaicas. E aí o versículo 14 nos diz assim: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então, lá pelo 3º, 4º dia, então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado?
se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Eu quero só fazer aqui algumas pausas para que a gente consiga avançar. Primeiro, Jesus Cristo, o escritor bíblico, João, diz que Jesus Cristo, no meio da festa, mais ou menos lá pelo 3º, 4º dia, então Jesus Cristo vai até o templo e ele então começa a ensinar. Ele prega, começou a pregar, começou a ministrar, a falar das Escrituras. E aqueles então que conheciam quem era Jesus, começam a se perguntar de onde vêm todas essas coisas se ele não tem tanta cultura. Havia um preconceito porque Jesus Cristo era de Nazaré. Vamos lembrar do próprio Natanael que fala se pode vir coisa boa de Nazaré. Porque a maioria dos galileus, eles não tinham tanta instrução assim, simplesmente se for povão. Se era um escriba, se era um sacerdote, se era alguém ali da sinagoga, aí então ele teve estudo, ele teve formação, ele passou por uma escola. O próprio apóstolo Paulo, quando ele então defende o seu ministério, ele fala da sua formação, formado na casa de Gamaliel. Isso era para mostrar as suas referências. O que no momento quando Jesus começa a ministrar, o questionamento era esse: onde foi que ele fez seminário para ele saber tantas coisas assim? Onde foi que ele aprendeu tudo isso? E aí o que Jesus Cristo então responde para aqueles que perguntavam: olha, se vocês realmente querem fazer a vontade de Deus, vocês vão conhecer a sua doutrina, o que diz as Escrituras. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. E se aquilo que eu estou falando vem de Deus ou não. Se eu estou falando por mim mesmo, ou se eu realmente estou falando as coisas acerca da doutrina de Deus. E aí ele diz: quem fala por si próprio está buscando a sua própria glória. Nada semelhante que a gente está vendo nos nossos dias. Mas a pessoa vai e diz que Deus mandou eu te dizer, para poder assinar embaixo, e todo mundo acredita que aquilo vem de Deus. Fazer o quê? Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Porque as palavras de Jesus apontavam para Deus, e não para si próprio. Apontava para a obra do Pai. O profeta, ele fala de Deus e a sua palavra aponta para Deus. Porque se ele começa a se vangloriar, a dizer eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo, eu faço aquilo outro, ele está apontando para si próprio, não aponta para Deus. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: você tem demônio, e quem está querendo matá-lo? Jesus sabia que ele era procurado, que ele era perseguido. Quando Jesus fala de Moisés, fala da lei, Jesus estava apontando para o milagre do poço de Siloé, quando ele havia curado o coxo, porque ele havia curado num sábado, e ele foi questionado porque curou aquele homem no coxo, aquele homem no sábado. Era disso que Jesus Cristo estava aqui tratando. Olha, Moisés deu a lei para vocês, mas nem todos cumprem. Por quê? Porque havia um problema que eles tinham que cumprir
quando caía no sábado. Por exemplo, a maioria dos autores vão concordar com essa posição do que acontecia, que era justamente da circuncisão. A criança, o menino, quando nascia, tinha que ser circuncidado conforme a lei no 8º dia. Se caísse no sábado ou não, tinha que ser no 8º dia. Então, eles também deixavam de cumprir. A circuncisão é carnal. A cura é algo espiritual. Ainda que seja de natureza carnal, humana, saúde, mas há uma libertação por trás da cura. É justamente isso aqui que Jesus Cristo vai mostrar para eles. E aí a pergunta deles: você tem demônio. Por quê? Como é que você está sabendo disso? Como você está nos acusando? Jesus então responde: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. A cura. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem circuncisão de um menino até no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, não importa, caiu no 8º dia, vamos circuncidar. Por que vocês ficam admirados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? E quando ele usa aqui por completo, não foi só a cura física, mas perdoados estão os teus pecados. Não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Sejam coerentes com a verdade. E muitas das vezes nós deixamos de ser coerentes com a verdade. Nós nos deixamos levar pela nossa religiosidade. Deixamos de viver aquilo que precisávamos estar vivendo dentro do cristianismo. Deixamos de praticar aquilo que cremos ou aquilo que pregamos. E às vezes nos tornamos reprovados pelas nossas próprias palavras. Jesus é o Cristo, Messias, o Filho de Deus vivo. Alguns de Jerusalém diziam, versículo 25: não é este homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. O que acontecia é que nós sabemos, hoje pelos relatos bíblicos, que Jesus Cristo nasceu em... Fala para mim, fala alto. Jesus Cristo nasceu aonde? De novo, não é possível. Jesus Cristo nasceu aonde? Com convicção, hein? Jesus Cristo nasceu aonde? Bate o sino, né? Não é assim que nós aprendemos quando criança? O sino bate aonde? Belém, Belém, Belém. Só que Jesus Cristo foi criado em Nazaré. E aí ele ficou conhecido como Nazareno. Jesus de Nazaré. E aí, que as pessoas achavam que Jesus veio de Nazaré. Jesus não veio de Nazaré. Mas não sabiam onde Jesus nasceu, porque quando ele nasce em Belém, a família foge para o Egito e depois retorna com a criança para Nazaré. E aí, então, ele é criado em Nazaré e recebe o rótulo de Nazareno. E aí o judeu tinha aquela dúvida, porque quando vier o Messias, ele virá de Belém. E ainda nós não saberemos de onde ele é. Essa era a discussão, era a dúvida. Porque eles olhavam para a profecia e entendiam que a profecia precisava ser cumprida. E aí o versículo 28 diz assim: enquanto ensinava ao povo, Jesus disse em alta voz. E agora Jesus Cristo começa a desafiar
aquela cultura. Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. E aí Jesus Cristo então começa a colocar mais ainda eles em xeque. Por quê? O problema é que às vezes nós estamos ouvindo uma mensagem, ainda que ela venha de Deus, ainda que ela está falando ao nosso coração, o nosso coração se endurece. Nós nos tornamos descrentes com aquilo que Deus está falando conosco. É essa a confrontação de Jesus Cristo aqui no versículo 28. Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Pelas Escrituras, Jesus Cristo está mostrando aqui, pelas Escrituras vocês sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas eu vim de Deus. Aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, porque vocês não conhecem a Deus. É isso que Jesus Cristo está falando. Aí olha, a gente aprende que nós só conheceremos a Deus quando nós nos relacionarmos com Ele, quando nós buscarmos intimidade com Ele, quando nós nos prostrarmos debaixo da sua boa e perfeita vontade e permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Não adianta nós abrirmos uma Bíblia e lermos a Bíblia como um livro qualquer, porque Deus não vai falar conosco. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus, à autoridade do Espírito Santo, aí Deus fala conosco, fala ao nosso coração. Aí nós nos submetemos à sua palavra, nós nos submetemos à sua vontade. Agora, se nós viermos com aquele nosso autoconhecimento, aí não tem jeito, nós não vamos conseguir entender aquilo que Deus quer que nós façamos. Versículo 29, eu conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. A própria mensagem, a própria obra de Jesus Cristo revelava de onde ele veio. O milagre realizado no poço de Siloé não poderia ser feito por qualquer um. Jesus Cristo já havia revelado a sua glória, a sua autoridade e de onde ele veio. Mas ainda assim, o povo não conseguia reconhecer, não conseguia ver. Os irmãos lembram da mensagem da irmã Jaqueline? Não sei quantos irmãos estavam aqui presentes domingo passado. No final, a palavra da irmã Jaqueline, no seu testemunho, ela deixou Isaías capítulo 6. A partir do versículo 9 de Isaías capítulo 6, o texto bíblico nos fala que o homem, o povo de Deus, o povo de Israel, eles iriam ouvir, mas não iriam compreender a mensagem. Até aqueles dias estava isso acontecendo. Isaías veio, profetizou, o povo não conseguiu entender a mensagem. Cristo veio aos seus, mas os seus não receberam. Até os nossos dias, ainda, o mesmo tem acontecido. O homem tem permanecido com o coração endurecido. O homem não consegue compreender que Deus enviou a Jesus Cristo para que através de Jesus Cristo o homem pudesse experimentar a vida eterna. A mensagem continuará sendo pregada até Cristo voltar, mas muitos ainda permanecerão com o coração endurecido. Por isso, Deus, o Pai, revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo, para que ninguém possa dizer: eu não tive uma oportunidade, eu não ouvi, ninguém pregou o Evangelho.
eu não sabia que aquele pregador estava falando em seu nome. A mensagem tem sido pregada dia após dia, mas muitos continuam com o coração endurecido. Eu conheço porque eu vim da parte dele e ele me enviou. E aí o versículo 30, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Essa era a pergunta. Ainda que criam, não conseguiam compreender. E aí eu quero finalizar com esta última parte dos versículos 32. Os guardas mandados então para prender Jesus, e esses guardas também ficaram maravilhados. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam essas coisas a respeito de Jesus. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por pouco tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Jesus Cristo falava a respeito da sua morte. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isto que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou indo. Eu quero finalizar te dizendo o seguinte: mesmo depois de 2000 anos, o homem ainda não mudou. Alguns têm experimentado mudança em suas vidas, obviamente. A gente crê que há pessoas que realmente têm experimentado uma transformação. Mesmo depois de 2000 anos, há várias opiniões acerca de Jesus Cristo. A maioria das religiões cristãs professam e testificam que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador da humanidade. Algumas outras religiões, que ainda que professam ser religiões cristãs, acreditam em Jesus, têm esperança no seu evangelho, que seu evangelho é verdadeiro, porém duvidam da sua divindade. Duvidam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não creem nos seus ensinamentos e nem estão dispostos a fazerem a sua vontade, conforme Jesus Cristo nos falou, fazendo tudo o que eu vos mando. João 7, então nós podemos perceber que muitos duvidavam de Jesus e ainda duvidam em nossos dias. Mas precisamos também crer que os ensinamentos de Jesus são verdadeiros, porque aqueles que não crêem na obra que Jesus Cristo faz, jamais poderão experimentar a glória de Deus ou ir para o céu. Lá em Mateus, no Evangelho, no capítulo 7, versículos 28 a 29, Jesus nos diz, o texto nos diz que Jesus Cristo ensinava com autoridade. Os judeus ouviram os seus ensinos, ficaram admirados. Jesus, então, que não frequentou escolas, não foi à faculdade, não fez teologia, não fez nada disto que hoje se acha que é um pré-requisito para um pregador, mas ainda assim, a sua palavra causa impacto. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia para ler aquilo que a palavra de Deus tem para nos falar, quando realmente cremos e estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ainda somos impactados com a mensagem do Evangelho. Somos impactados e às vezes nos entristecemos quando vimos que muitos ouvem, mas não creem
em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A mensagem de Jesus, ela não vem simplesmente de um homem, mas ela é a palavra de Deus. Conforme eu mencionei, lá pelos seus anos de 1500, século XVI, a grande mensagem era para que o povo voltasse às Escrituras. Somente Deus, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. Em nossos dias, temos dado muito mais ouvido a homens que se declaram profetas e diz que tem a mensagem de Deus do que verdadeiramente a sua palavra. Temos buscado na essência da nossa vida, não as Escrituras, como algo essencial, suficiente para nos salvar, mas temos buscado livros, pessoas, homens, filósofos, que formam o nosso pensamento. Deixamos a Bíblia de lado e estamos buscando boas mensagens, bons livros que constroem a nossa mente. Não que livros nos ajudem a compreendermos as Escrituras, mas não é a essência da palavra de Deus. Quando nós falamos como batistas que a Bíblia é suficiente para a nossa salvação, nós estamos dizendo nada além da palavra de Deus. Precisamos perceber que ainda no século, ou já no século 21, ou vivendo no século 21, a declaração de Jesus que os judeus desobedeciam a palavra de Deus, a lei de Moisés, João 7, versículo 17 a 24, ela ainda é uma verdade em nossos dias. Porque da mesma forma que no tempo de Jesus, os principais judeus desobedeciam as Escrituras, em nossos dias, a religião também tem desobedecido a palavra de Deus, negando a sua veracidade e negando a sua essência. Jesus declarou que os judeus não conheciam a Deus. Em nossos dias não tem sido diferente. Muitos não têm nenhuma intimidade ou relacionamento com Deus em nossos dias. Os ensinos de Jesus, na sua época, suscitavam ódio. Hoje, muitos odeiam aqueles que pregam o Evangelho. Hoje à tarde eu entrava aqui na igreja e haviam 2 rapazes aqui próximo. E um dos rapazes me reconheceu e me cumprimentou. Boa tarde, pastor. E eu o cumprimentei, respondi. E o outro falou com voz alta: eu odeio pastor. E começou a vociferar várias palavras a respeito. Eu entrei, vim fazer o que tinha que ser feito, depois saí e ele continuou me encarando. Assim tem sido os nossos dias difíceis, complicado, mas o mundo de hoje tem sido desta forma. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. Como nós vamos encarar tudo isso? A nossa caminhada espiritual, ela não é fácil. Ser cristão é tomar decisões onde você está escolhendo o melhor para a sua própria vida, negando o mundo, obviamente, renunciando os prazeres do mundo, os prazeres da carne, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo nos dá a oportunidade
de recebê-lo como seu Senhor, como o nosso Salvador. Aí nós voltamos nos versículos 33. Ainda por um pouco tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Jesus Cristo subiu aos céus, mas a sua mensagem continua. Enquanto Cristo não voltar, esta palavra aqui, ela é uma verdade. Haverá o tempo onde nós não o encontraremos mais, conforme ele falou para os judeus, e eles não conseguiram entender. É por isso que precisamos entender que o tempo da escolha é nosso, a decisão é nossa. Jesus repreendeu os líderes judeus por rejeitarem os seus ensinos e os seus milagres, e tentavam matá-lo. O que hoje nós estamos fazendo? Qual tem sido as nossas decisões quando nós ouvimos o Evangelho? Naquele tempo as pessoas perguntavam se Jesus era o Messias. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e o seu Salvador? Se você crê, você tem aí uma boa oportunidade para aceitá-lo e entregar a sua vida a Ele. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, estamos diante de Ti, ó Pai, estamos diante da Tua palavra. Temos aqui, Senhor Deus, nesta noite a oportunidade de entregarmos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Talvez muitos de nós já temos feito isto, Senhor. Já Te aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador. Talvez, Senhor Deus, falta em nós o desejo realmente de nos comprometermos contigo, ó Pai. Vivermos uma vida segundo a Tua palavra. Por isso, Senhor, ministra sobre os nossos corações. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite de uma forma especial, de uma forma profunda. Para que, ó Pai, nós possamos realmente experimentar da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Esse texto de João, ó Pai, nos faz vários convites, mas o convite, ó Pai, que nos fica nesta noite, é para que nós venhamos ter uma intimidade contigo. E assim, ó Pai, possamos reconhecer que o Teu Filho Jesus Cristo é a nossa única esperança, é a nossa única salvação. Toma, Senhor, as vidas que aqui se encontram. Ministra em cada coração e ministra em cada vida. Que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Pai amado, eu quero mais uma vez agradecer por esta semana, Senhor, e por este domingo, ó Pai, que é o último domingo do mês de outubro, Senhor. Estamos encerrando, ó Pai, mais uma semana, e na próxima semana iniciaremos um novo mês, ó Pai. Mas nós somos gratos, ó Pai, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos sustentado, Tu tem sustentado esta igreja, ó Pai. Com todas as lutas, com todos os desafios, ainda assim, ó Pai, nós podemos experimentar do Teu poder, da Tua graça, da autoridade do Teu Santo Espírito. Fala em cada coração nesta noite, ó Pai, que as nossas vidas, ó Pai, possam ser transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos dá uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana debaixo do Teu cuidado. Seja nos abençoando, ó Pai, abençoando tudo que vamos estar fazendo no decorrer desses dias, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa semana, e que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Santo Espírito esteja sobre nós e sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.